Oi, gente. A gente está aqui no espaço de podcast dentro do evento do Criptorama e a gente, que é organizado pela Bcrypto e tem como apoio a São Paulo Negócios. E eu estou aqui com pessoas fantásticas e muito conhecidas em cripto, o Sebastian Guerreiro e a Babi Olivier, Bárbara Olivier. E eu queria que vocês começassem contando um pouquinho de vocês, porque é um currículo que eu não consegui anotar todas as coisas. Então, vou começar pelo Sebastian. Não. Ladies first, né? Ladies first. Vamos começar então pela Babi. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Babi Olivier, pode chamar de Babi. Eu trabalho hoje em dia com diversos projetos, acho que iniciativas, né, da gente ligados a cripto, todas ligadas à estratégia de negócio. Por isso que a gente ficou tão feliz de falar desse tema, porque acho que a gente não entende um mercado sem a fusão da onda nova com a onda que já está inteirona aqui, né? E isso precisa se misturar para todo mundo ganhar com isso. Agora, eu venho mesmo do mercado de educação antes disso. Foram, sei lá, quase 20 anos trabalhando com educação corporativa, com inovação para a educação. Até que o Seba, né, na minha vida há tantos anos, tem uns 20 anos que a gente é amigo, ele já no mercado cripto desde os primórdios, a gente desenvolveu um projeto de tokenização de habilidades. Né, evidências de habilidades socioemocionais que podem ser tokenizadas e virar valor e ativo para a pessoa que conquistou aquele desenvolvimento, para as empresas que investem naquilo, né? E por que é tão importante falar disso? Por causa do contexto. Os mercados vão se plugar quando os contextos fizerem sentido. Hoje em dia eu estou namorando, que é um grupo de Market Making e Venture Studio, e a gente tem também a Tensegrity, que é uma consultoria de estratégia com nicho Web3. Muito That's bem. it. Eu sou Sebastian Guerreiro, mas só me chama de Seba. Não existe Sebastian. Não existe. Eu te chamo de Sebastian. Não precisa, pode chamar de Seba. Normalmente Sebastian é briga. Mas eu venho, ou seja, trabalhei com tecnologia a minha vida inteira, comecei no mercado financeiro, mas trabalhei com tecnologia a vida inteira e acompanhava cripto desde 2010. Comecei a investir em 2012 e a partir de 2018... Tá rico agora? Não necessariamente. Rico tem várias formas de ver isso. Mas tá bem. Em 2018 eu comecei a trabalhar full time, ou seja, fui investidor inicial da Hathor, que era uma blockchain brasileira, e Hathor foi um projeto de sucesso, e de 22 para cá me dediquei a projetos, ou seja, a gente criou a Tensegrity e se dedicou a ajudar projetos que quisessem pular no mundo cripto. Por isso que você acha que meu currículo é tão extenso. O mundo cripto é muito normal você chamar as pessoas que conhecem um pouco do mercado como advisors, como alguma coisa para ter alguma conexão. Realmente se conectam. É um mercado diferente dos outros, onde todo mundo se ajuda. A primeira pergunta é: como eu te ajudo? Entendeu? E efetivamente as ajudas acontecem. Então a gente ainda não está numa fase de competição, em algum momento isso vai chegar, mas ainda está na fase de colaboração entre o ecossistema completo. Então é muito interessante. Eu tenho que vender meu peixe, que a São Paulo Negócios faz exatamente isso, ajuda. A gente se conheceu, inclusive, quando a gente lançou o plano, né, de desenvolvimento em criptoeconomia. Exatamente. Então, isso também faz parte, né? A gente desmistificar o conhecimento, exatamente. Apoiar eventos importantes. Enfim, gente, eu vou começar com as minhas perguntas. A gente falou, você falou de blockchain, a gente falou que blockchain é uma coisa que veio para ficar, né? A gente sabe que tem benefícios financeiros, inclusive para quem adota, da forma que for adotar, mas também tem um impacto dessa tecnologia, da adoção dessa tecnologia pelo mercado financeiro tradicional, vamos dizer assim. Vocês poderiam falar um pouquinho mais desse impacto? Uma coisa que eu queria falar, lembrando quando você começou, né, a atuar nesse mercado, acho que no início eram muito projetos.
Eram projetos e é isso. E de um tempo para cá, a gente tem visto muita coisa institucional. Muitas empresas grandes, né, já consolidadas, também desenvolvendo projetos próprios ou verticais próprias, né? E aí você começa a entender o quanto a onda está vindo e está crescendo de impacto dessa tecnologia. Mas você tem uma defesa muito boa da infra. Exatamente. A gente sempre fala, tecnologia tem duas vertentes, sempre. Penetração de mercado ou diminuição de custo operacional. E se você pegar, blockchain permite, dependendo do mercado que você estiver trabalhando, as duas, exatamente. Então, você consegue fazer as coisas muito mais baratas, com mais segurança, com mais transparência, com mais velocidade, dependendo do mercado que você estiver atuando. E, por outro lado, penetrar, imagina, hoje de manhã a gente conversou num outro evento sobre os desbancarizados. Então, tem 2 bilhões e tantas pessoas desbancarizadas que tem um celular, smartphone. Cara, hoje eles conseguem ter uma carteira self-custody, ou seja, onde os tokens o dinheiro fica sob custódia deles, não do custódia do banco como é tradicional, e podem ter um cartão virtual de débito, o que dá para ou seja, eles saltam socialmente um nível que antigamente eles não conseguiam ter. Eles ganham e possibilidade Exato. de ação. A partir do momento que você está incluído, né, no sistema bancário. Exatamente. E de uma forma muito mais barata. Sim. E não da mão de um banco tradicional. Ou seja, isso pode ser um projeto que está trabalhando com o social, que dá uma carteira, que paga para ele diretamente por trabalho ou por qualquer coisa que estiver pagando, entendeu? Então, blockchain te dá os dois, tá? Então, o mercado financeiro, agora sobre a sua pergunta, ele se beneficia exatamente por isso, ou seja, a estrutura financeira em função de compliance, em função de regulação, em função de um monte de coisas, ela ficou muito robusta. Então, para você emitir uma debênture, tá? Um título de dívida da empresa. No Brasil, títulos de dívida são 150 a 200 milhões, mínimo. Então você já limitou quem consegue se endividar via uma debênture. São empresas grandes, normalmente negociadas em bolsa, que têm capacidade de pagar uma estruturação para um banco grande. Que é caro. Que é caro, exatamente. Então, aqui no Brasil, a gente tem no Sandbox Regulatório, o projeto da QR Capital, que fez debêntures de 5 a 50 milhões, entendeu? Ou seja, permitindo que empresas de pequeno e médio porte se endividem através de debêntures tokenizadas. Eles fizeram isso com a Vortex. A gente falou com eles quando a gente estava estudando cripto também. Agora, tem uma coisa importante. Blockchain é tecnologia. Sim. É infraestrutura, como Exato. qualquer outra tecnologia que chega e que não necessariamente você precisa entender exatamente como aquilo funciona e sim como aquilo te beneficia, né? Ou os desafios que aquilo traz. Só que blockchain também tem uma lógica de funcionamento de operação que, se você entende a fundo isso, você consegue idear novos jeitos de fazer as coisas. É aí que está a grande oportunidade. Mas aí isso é inovação como um todo, né? Ou seja, quando você entende como as coisas funcionam, você resolve um problema real e você faz de uma forma diferente. Ou seja, o que a tecnologia te permite é resolver esse mesmo problema que existia de uma forma distinta ou de uma forma, porque às vezes o problema não tinha solução até aquele momento, entendeu? Por exemplo, nos bancos, o maior custodiante mundial tem um problema de 5% de fraude sobre os ativos sobre custódia. Só que eles têm $1 trilhão de ativos sobre custódia. 1 trilhão, 100 trilhões, agora não me recordo exatamente o número. Mas é um número muito grande, são 100 trilhões. Então, se você pensar 5% disso, é um absurdo de dinheiro. É um absurdo de dinheiro, entendeu? Então, se a gente consegue reduzir em 20%, 25% esse fraude, cara, quanto dinheiro você não está salvando? Então, e se você pensar em smart contract, por exemplo, que vai liberar à medida que os requisitos forem atendidos, que automatiza de uma forma tão controlada e mais segura. Exatamente. Eu vou sair porque eu achei interessante que você falou da inovação. Como
tem sido, vocês falaram de empresas menores e de empresas maiores, né, mais tradicionais. Essas mais tradicionais, maiores, estão entrando na criptoeconomia através, talvez, de inovação aberta ou times internos aí? Tem sido mais times internos, tem sido mais... Depende, acho que o setor bancário, ou seja, nas grandes empresas, sim. Até um viés de oportunidade para as pequenas, né? Tá, desculpa, mas vai lá. Nas grandes empresas, porque são exatamente grupos que já têm uma organização e um controle que eu acho que o lastro vai ser maior se eles tiverem essa segurança de estar dentro, estamos olhando, tem reporte. O que quer que a gente coloque à mão está vinculado à estratégia de crescimento da empresa, que já foi discutida com o board, né? Então, das maiores a gente vê muito isso. Só que muito mais abertas a isso do que o mercado imagina. Porque não estão, assim, iniciando, não. Já tem muita coisa acontecendo. Eu acho que não é tão falado, né? A gente ouve falar mais das startups, né? Que aí já é o outro ponto, né? Aí o que a gente vê mais, assim, entra em projetos, porque aí eles vivem à base de sistema, né? Ecossistêmico. Então, se pluga esse com aquele outro, todo mundo se junta e consegue fazer um projeto que tenha mais corpo. Mas o setor bancário é uma análise à parte, porque o setor bancário, ele consegue, ou seja, se bem ele tem evoluído com equipes internas, eles têm um paralelo no mundo de DeFi, de finanças descentralizadas. Que é o meu próximo assunto. Exatamente. Onde você tem N protocolos lançando, ou seja, um banco tradicional, um banco comercial tem, sei lá, 1.500 produtos. E em DeFi, pouco a pouco, a gente está vendo esses mesmos produtos aparecerem. Só que de um jeito completamente desestruturado, ou seja, você tem lending, você tem, seguros, você tem o que você quiser. Pode falar inglês que a gente traduz aqui. Mas o problema não é da gente, o problema é de quem vai estar assistindo, então tentar utilizar uma nomenclatura que todo mundo conhece. Acessível. Exatamente. A gente gosta. E esses protocolos são um padrão aberto. Então, para um banco, fica muito fácil observar o que o mercado já está fazendo, e esses projetos são todos open source. Então, você consegue fazer um fork ou uma cópia. O fork, basicamente, pega a cópia no GitHub e continua dali. Basta você fazer menção de que você tirou aquilo do projeto XYZ. Entendeu? Então, os bancos têm um laboratório de inovação, de Open Innovation, enorme para beber, para conseguir fazer diminuição de custo operacional. Ou seja, conseguir entregar para o mercado, não sei se eles vão entregar produtos mais baratos ou vão fazer mais lucro, mas tem a possibilidade de beber de uma fonte de Open Innovation que está sendo disponibilizada para eles todos os dias por novos protocolos. Mas, por exemplo, você falou de DeFi, né? Finanças descentralizadas. Mas aí a gente tem um obstáculo que é a regulamentação. Sim. E a falta de estrutura está ligada também à falta de regulamentação. Mas percebe, para o banco testar um produto de DeFi, se ele não lançar o produto, ele não precisa de regulamentação, mas é uma preparação ou é uma validação. Exatamente. A regulação, ou seja, o regulador não vai regular porque ele acordou um dia de manhã e fala: hoje eu estou com vontade de regular o mundo de DeFi. Ele vai regular por uma necessidade de mercado. Então o mercado começa a seguir. A gente só começou a regular, ou seja, o Brasil tem uma das melhores regulações do mundo, tá? E eu acho que é uma das melhores porque a CVM, diferente de muitos outros lugares, em vez de, por exemplo, a regulação que tinha de cripto em 2015 nos Estados Unidos, era absurdamente restritiva, era impossível de você se adequar àquela regulação, entendeu? O Brasil já
tomou uma outra forma de regular. A gente é referência, né? Exatamente. Fizemos uma regulação muito aberta, o mercado diz, mas está muito aberto. E a CVM responde, sim, porque eu quero ver o que vocês efetivamente precisam para depois regular. E aparentemente tem um formulário, eu não sabia disso, eu soube falando com um advogado que trabalha com CVM. Tem um formulário que se o mercado preenche aquele formulário, que é uma demanda de regulação, basicamente, quando chega um certo número de pedidos, a CVM é obrigada a regular. Meio que uma abaixo-assinada. Assim. Exatamente, exatamente. Então, tem um movimento para fazer o mercado cripto fazer essa solicitação de regulação e a CVM está aberta a isso. Super participativo. É sensacional você pensar que a CVM está tendo mentalidade ágil e de inovação. Com certeza. Porque quando se fala em método ágil, é isso aí. Você lança a demanda, monitora, ajusta e, né? E sem esquecer que o presidente da CVM é um advogado, né? Então... É impressionante. Para ter essa mentalidade... É muito inovador. Exatamente. Eu acho que o Brasil está muito à frente de vários outros mercados que supostamente eram a nossa referência no passado. Exatamente. E a gente estava falando das duas, né, das startups, das empresas menores de criptoeconomia e das empresas maiores, e a gente tinha conversado antes sobre o match entre elas. Então eu queria saber um pouquinho de vocês como que pode ser feito e quais são as oportunidades, porque obviamente as empresas maiores têm times internos, ok? Mas muita coisa não vai ser feito ali dentro e já está ali no mercado, já existe. Então como que pode ser feito e o que falta para ser feito? Eu acho que são abordagens, né, modelos que ambas precisam desenvolver, aprender, implantar, testar. E uma coisa que eu defendo sempre, habilidades socioemocionais, habilidades tecnológicas, para que esse match aconteça. Então, quando a gente fala em abordagem, acho que normalmente a gente fala muito sobre os projetos aprenderem abordagens e processos mais estruturantes, né, para que eles estejam mais organizados e voltados para negócio. Quando você fala projetos, é aquele startup em ideação. Exatamente. Você quer lançar um token, você quer lançar um ativo, organiza isso. É para quem? É para alcançar o quê? Que problema você está resolvendo? Você tem horizonte de crescimento para isso? Ou você está enxergando só o primeiro lançamento? Porque essa é exatamente a abordagem, a forma de interpretar do tradicional. E que precisa continuar a acontecer. É muito necessária, né? E eu acho que, além disso, ou seja, contrapondo isso que a gente tem hoje nos projetos, são projetos que se encantam com se financiar via um token, então o token vira o projeto, então não tem, por mais que você invista em tecnologia, o token é o projeto, então você tem empresas, startups que lançam, diferente do mercado tradicional, onde você apresenta, para você falar com um investidor, você vai apresentar um plano de negócios, um fluxo de caixa descontado, uma projeção de crescimento, não tem outro caminho, uma análise de mercado, Samsung, ou seja, Total Addressable Market. No mercado cripto, você escreve um white paper, um tokenomics, bota esse token no mercado e muitos desses tokens levantam milhões de dólares. Às vezes você só tem o white paper sem o tokenomics completo. Não tem produto, não tem comunidade, não tem nada. O produto vai surgindo à medida que a comunidade vai pintando. Então é uma loucura, se você pensar o que eles estão fazendo. Então, teve uma apresentação interessante no Token 2049, um cara defendendo o meme coin e dizendo que todos os outros projetos Web3 são projetos de meme coin que gastam algum dinheiro em tecnologia, porque o token é o projeto, ou seja, a tecnologia é só para fingir que tem um produto. Isso é pelo que a Babi está falando, falta essa estruturação, falta uma visão de mercado, falta entender como que você vai solucionar o problema. Porque nos projetos, quando a gente entra nesses projetos para apoiar o nascimento, né, desse token, a listagem dele, e que aí você vai realmente para a mesa estruturar isso,
esses empreendedores, né, esses inovadores, eles têm visão, eles têm propósito, eles não organizaram aquilo para colocar no documento. E não é a gente que cria para eles, eles trazem. Então isso na verdade já tem que vir pronto para a fusão deles, né, para o match deles com empresas maiores, tradicionais e investidoras também, possam entender mais rápido o negócio. Eu brinco com todo mundo aqui. A gente já passou por esse ciclo, mesmo ciclo da internet comercial, que de 94 a 2001, depois do estouro da bolha, tá? E a gente hoje está em 98, 99, chegando quase no estouro da bolha. Então todo mundo espera um bull market agora. Eu não vou fazer previsão de futuro se vai ter bull market ou não, mas eu acho que depois desse ciclo de bull market, se ele acontecer, a bolha vai estourar, ou seja, vão ficar no mercado empresas quem mais estruturadas. Exatamente, que souber qual o objetivo daquele projeto. Muito bem, gente. A gente está falando então de oportunidades, a gente comentamos que o Brasil é referência na regulamentação e tal, mas e os profissionais nesse ecossistema todo? Estão preparados para isso? Não, a preparação hoje é self-study, tem empresas surgindo, ou seja, não tem uma universidade de cripto, tá? Mentira, tem a Nicosia, estão começando a surgir algumas iniciativas, mas é o que as empresas maiores, a Babi falava das empresas maiores usando equipes internas, essas equipes internas aprenderam na raça, lendo manuais, APIs, etc, como implementar White papers. Mas o que a gente precisa estruturar agora, e eu acho que está com a ABCrypto, está com uma iniciativa de certificação de profissionais, então sim. Quando tem uma necessidade de certificação, em paralelo nasce uma estrutura de educação para você fazer certificação. Então acho que isso vai começar a surgir pouco a pouco, entendeu? Então a regulação é boa até para isso, ou seja, a gente vai ter que treinar não só tecnicamente, porque as pessoas têm que conhecer como implementar aquela tecnologia, mas em termos de negócio, em termos de regulamentação, em termos de custódia, que é uma coisa institucionalmente, importante. Institucionalmente, exatamente. Existem esses tópicos, né, conceituais ou factuais ou processuais que precisam ser desenvolvidos de uma forma mais estruturada, mais organizada para as pessoas, precisam ser atestados para que as pessoas também se sintam prontas a dar esse salto, né? Agora, de novo, existem as habilidades socioemocionais que são muito necessárias. Então, para você entender um projeto, né, nativo cripto, minimamente você tem que ter muito entendimento do que é operar em colaboração e cocriação ecossistemicamente, né? Você tem que ter um desenvolvimento de análise crítica e de contexto imenso, que não necessariamente as pessoas têm isso desenvolvido, né? Assim como você falou, né? O entendimento de temas ligados a negócio, a liderança. Uma coisa que a gente vê bastante, projetos nativos criptos chegam, crescem. Esses desenvolvedores inovadores assumem uma empresa sem ter conhecimentos em torno de gestão de pessoas, né? Desenvolvidos. Claro. Então, sim, eu acho que as pessoas não estão prontas, mas elas estão mais ousadas. Elas querem. Você começa a perceber cada vez mais gente querendo. Eu vou embalar nisso e fechar, na verdade. Quais seriam os conselhos de vocês, tanto para os nativos cripto, quanto para os executivos, né, do meio financeiro, para a gente terminar aqui? Claro, acho que o conselho é o mesmo. O ecossistema é aberto, ou seja, todo mundo quer colaborar, então entre no ecossistema, decida que eu quero aprender, começa indo em eventos cripto, conversa com as pessoas, aperta a mão delas, faça perguntas, elas estão com vontade de contar o que estão fazendo, como fizeram, o que fizeram, então é muito fácil você se plugar no mundo cripto. É um mundo interessante porque a gente estava falando aqui de
aqui no Mais Cedo, de profissionais sênior, e o mundo cripto é um mundo que você tem profissional, não, é especialista. Mas o que você fazia antes de cripto? Era psicólogo, Sim. Então tem de tudo Começou no como mercado. entusiasta, e aí foi se profissionalizando. Exatamente, e é isso, entendeu? Então é um mercado aberto a todo mundo, desde que você se interesse e esteja disposto a participar. Tem pessoas mais tech que vão ler manual APIs e vão gostar de meter a mão na massa, mas a comunidade está aí para ser usada. É um processo de comunidade. No meu caso, eu acho que vou falar mais de futurismo. Eu aprendi com o Instituto for the Future que futuro é o que você faz. Não se prevê futuro. Você tem que agir. E aí tem ações que são muito necessárias para as pessoas, que envolvem desenvolver musculatura para conseguir entender esse mundo e agir nele, e explorar os problemas que existem no mundo em torno de si, para você poder resolver com essa sua musculatura e com o entendimento dessa tecnologia que está chegando. Com essa sabedoria a gente termina. Essa sabedoria, não, essa frase eu realmente depois não tenho mais o que falar. Nem eu nem o Sebastião, a gente não tem mais o que falar. Bom, obrigada, gente, obrigada. Eu agradeço muito, pode chamar sempre. Pode deixar, agora que eu já fiz o meu primeiro, vou fazer mais. Muito obrigada, gente. Muito E tchau, e bom Obrigada, evento. gente. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau.